Muito boa noite, bem-vindo ao programa Grande Fórum, este programa que vai ao ar todas as segundas-feiras à noite e traz um debate sobre os principais assuntos que marcaram a semana. E hoje vamos tocar 4 assuntos: as novas taxas de portagem Maputo-Catembe, a 8ª sessão da ordinária da Assembleia da República, vamos tocar também a associação na Renamo e, por último, a reestruturação da dívida pública. Junta-se a nós para este programa o deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, Mohamed Yassin, e Edna Sedum, que é pesquisadora, e também Gide Vaz, analista político. Bom, vamos mesmo começar mesmo com a única mulher que está aqui no estúdio, que é Edna Sedum, mas para olhar para esta questão da aprovação, portanto, das novas taxas de portagem Maputo-Catembe e outras estradas de ligação. Edna Sedum, alguns utentes disseram que os preços a pagar para a travessia são tanto quanto elevados. O que gostaria de dizer relativamente a estas novas taxas aprovadas pelo Governo? Relativamente à inauguração da ponte e dos preços que são ou que serão praticados, o mais importante para mim é que as autoridades considerem estas reclamações das pessoas relativamente a estes preços e que para as pessoas que usarem a ponte frequentemente seja efetivamente desenhada uma solução que possa deixar estas pessoas, principalmente as que vão a Catembe, confortáveis com esses preços. Eu dizia, por exemplo, que eu vivo na Matola e muita gente não sabe. Eu lembro que uma vez um amigo, na última subida dos preços das portagens na Matola, ele sempre tem informação a tempo piores, então ele mandou-me: sabias que a portagem vai subir? Eu disse: isso não faz nenhuma diferença para mim, pode subir. Mas porquê? Porque nós já temos um mecanismo. Para quem vive na Matola sabe que existe esse mecanismo. Tens um ITEC, um cartão, e que mesmo que não te apercebas, tem dias que nem sequer pagas. Passas e não pagas. Então eu espero que esta gestão que vai gerir a ponte também tenha em consideração, principalmente para as pessoas que vivem na Matola e que moram eventualmente na Catembe, ou que vivem na Catembe e que têm que vir. Então, os preços, a discussão relativamente aos preços e também um pouco a indignação também tem muito a ver com o contexto da construção da ponte, que ela esteve sempre envolvida a ideia da dívida, que era uma ponte extremamente custosa e que os valores da própria ponte podiam ser revertidos para outras infraestruturas sociais como escolas e hospitais. Então é um pouco legítimo ou se calhar natural que as pessoas, depois de verem construída a ponte e eventualmente estarem satisfeitas com a ponte, agora que tem aqueles preços, elas mais uma vez sentem que é uma bomba relógio no. Então eu creio que mais importante neste momento é um pouco aceitar esta espécie de revolta e que as autoridades assumam isto como um problema que é sanável e que efetivamente sanem praticando preços razoáveis para as pessoas que vivem na Catembe e que eventualmente precisam usar com um pouco mais de regularidade esta travessia. Exato, muito bem. Mohamed Yassin, sobre os novos preços, sobre os preços aprovados pelo Governo para a travessia Maputo-Catembe, a de mínimo são 160, parece que o valor máximo 1.200 em todas as categorias. O que é que lhe oferece dizer relativamente a isto? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de me terem aqui, pelo convite, e também parabenizar a vossa instituição por essa iniciativa que vem a enaltecer a necessidade de termos mais mídia a nível do país. Olha, e eu penso que a questão das taxas da ponte, este pode ser o bónus daquilo que é o problema da própria ponte, e aquilo que foi o sentimento social em relação ao que levou à construção da ponte, provavelmente ao uso do recurso da construção da ponte para um outro lugar que seria melhor do que a ponte, e segundo também o formato em que Maputo Sul, neste caso, usou para, usando um bocadinho do Ius Imper, poder afastar as pessoas que, de certa forma, residiam perto dos locais por onde a ponte iria passar. Ora, eu penso que não é somente o preço da ponte que incomoda o cidadão no seu todo. O cidadão já estava cansado de falar do custo da ponte e não ter um retorno por parte de quem devia ter.
uma fraca abertura para se discutir a própria questão da ponte, depois os atrasos na inauguração da ponte por parte de quem deveria Maputo Sul, e no fim o mais caricato é ter que se avançar com o valor da ponte sem termos ainda um concurso público sobre quem irá fazer a gestão da ponte. Quer dizer que fica um bocadinho dúbio como é que se decidiu quanto é que vai ser o custo da ponte, se quem vai gerir a ponte, neste caso, como uma parte de iniciativa privada, não sabe o que é que vai lhe custar para gerir a ponte. Então, eu penso que se não forem estimativas, forem números definitivos, os que a gente tomou conhecimento, penso que não serão de todo de agrado da população e provavelmente quem for a gerir a ponte poderá não ter inicialmente o sucesso que pode augurar que tenha dali, porque é um bocadinho complicado no molde em que está. E segundo, falando já como bem me disse que sou deputado da Assembleia da República, que tive também a responsabilidade de fiscalizar a construção da ponte e fiscalizar também a estrada na qualidade de vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, penso que a saída que se espera que exista para pagar a dívida através da concessão da portagem da ponte poderá colocar também Moçambique num outro problema mais bicudo, porque sei com conhecimento de causa que até provavelmente poderia até adiantar quem é que vai ficar com a gestão, o que eu no meu entender acho ilegal, mas isto vai criar um outro problema ao Estado moçambicano. Quer dizer, nós estamos saindo de um problema do custo elevado da ponte, não é? E também tendo em conta que os valores da própria construção da ponte foram subindo do dia para a noite, e agora vamos procurar pagar o valor da ponte através do custo a ser cobrado na portagem. Mas vai ser ridículo também acreditar que quem vai cobrar a portagem vai ser uma instituição não nacional. Então a questão também da soberania pode estar em causa. Quer dizer, eu penso que aí vamos ter muitos problemas que provavelmente a Maputo Sul não irá conseguir resolver. Tanto como até hoje a entrevista que a Maputo Sul deu em relação a essa questão, nunca houve clareza absoluta para o cidadão. Mas os dias virão e eu penso que com as críticas que forem ser levantadas durante este percurso, antes da inauguração e depois, o Estado vai ser obrigado a refazer a sua ideia inicial e provavelmente trazer uma posição que agrade a todos. Exato. Egídio Vaz, relativamente a este mesmo assunto. Muito boa noite a telespectadores e também aos meus colegas aqui. Eu tenho 3 pontos. O primeiro ponto é em relação à própria construção da ponte. Eu julgo que nós moçambicanos, 43 anos depois da independência, conseguimos realizar um sonho concreto, uma visão concreta, que no âmbito da infraestruturação e de serviço ao cidadão moçambicano, a rede rodoviária precisava de estar ao serviço do cidadão moçambicano, não só, e se isso beneficiasse a região e ao mundo como tal, então seria melhor. E neste caso concreto, a inauguração desta ponte quebra a última barreira para a materialização concreta do sonho que vem sendo construído desde 1962 a esta altura, de unir de Rovuma a Maputo o país por estrada. O segundo elemento, relativamente a este primeiro ponto, tem a ver com também as consequências imediatas às populações de Catembe e mais a sul da cidade de Maputo, aliás, da província de Maputo, que doravante não terão mais que subsistir ao isolamento geográfico, porque o grande acidente que se chama acidente geográfico, por repetir, que se chama Praia de Maputo, fazia com que, mesmo do ponto de vista da inclusão e da integração financeira, o distrito municipal de Catembe e terrenos para além de lá observassem sempre dificuldades para a sua integração econômica em Maputo. Então, e em terceiro lugar, para a população de Catembe, por exemplo, esse é só o começo, como costuma-se dizer. O próprio existe, eu sei, um projeto
para a requalificação e a urbanização do Distrito Municipal de Catembe, mas também mesmo que os tais chineses também não queiram com seu dinheiro, não há problemas, porque com esta ponte o transporte e a circulação de bens e de serviços de pessoas vai ser ininterrupto, a não ser que nos imponha período também na própria ponte, o que a semelhança de Batalão isso não será bom, mas com a portagem eu julgo que será 24 horas. Então, este é o primeiro ponto, não é inequívoco o grande bem que essa ponte traz. O segundo elemento de análise é, na verdade, o preço vis-à-vis a sustentabilidade. Eu julgo que este é um falso problema e só é levantado por pessoas desocupadas e não tem nada a fazer. Nós tetenses, digo aqui tetenses, sim, já pagamos as taxas há muito tempo, mais ou menos 30 meticais mês, aliás, dia por cada passagem, sobre a ponte Samora Machel, e está sob gestão de estrada de Zambeze, são 30 meticais de passagem diária. Aqui na Matola são 35 meticais passagem diária. Então, os utilizadores frequentes têm alguma taxa bonificada. Aqui na Catembe, não sei quantas viaturas estão lá e quantas pessoas vão trabalhar na Catembe. De uma ou de outra maneira, tem um desconto até 75%, o que significa começa a se ajustar também ao que é prática a nível nacional. Portanto, não é tão escandaloso assim para quem pensa, mas eu percebo que os maputenses têm uma história de resistência ao pagamento de imposto de patriota, isso vem de tempo colonial. Não gostam de pagar imposto. Na altura não gostavam de pagar imposto, porque com alguma razão tratava-se de um imposto forçado e que não beneficiava ao cidadão preto, moçambicano, e que sempre de facto era exploração homem por homem. Esta cultura de não pagar coisas não é de hoje, mas infelizmente a independência nacional, com a independência nacional nós não fomos capazes de subverter esta cultura de resistência para a cultura de adesão. Por quê? Porque justamente também estou a falar análise um pouco jocoso, mas tem aí ciência. O período que se seguiu foi um período eminentemente socialista. Toda a fome e todo o interesse era de usufruir das conquistas da independência, de graça. Apareceu o repressão econômica e tudo era subsídio. E de um momento para outro, o Estado viu-se obrigado a desfazer-se daqueles subsídios que o cidadão comum podia, obviamente, pagar para o seu próprio interesse. O que eu estou a dizer isso? Estou a dizer uma ponte como aquela não é uma brincadeira, mas também não é só ponte. Não podemos aqui levar as pessoas ao leu da mentira ou da desinformação. Com aquela ponte estão mais de 187 km, aproximadamente 200 km de estrada, o que significa que aquela ponte aparece dentro de um quadro econômico, político, muito consistente, e cujas as consequências serão benéficas não só para a população de Catembe, diretamente, mas também para o país inteiro e para os cofres. Por causa disso, eu julgo que aquela ponte, independentemente das tecnicalidades, por exemplo, levantadas aqui pelo deputado Yacine, eu concordo ou não, mas eu ainda não estudei o fenômeno, mas mesmo assim, não julgo que os preços, respondendo diretamente, sejam tão escandalosos, porque por aquilo que se cobra um pouco por todo o país, pelo menos na minha província, isto é normal. Mesmo na província onde a Edna também mora, assim são mesmo os preços. Então, não é por aí. Segundo, aquela ponte não foi feita mesmo para Catembe, para os catembenses e maputenses, porque para isso só precisava de 33 km, né? Então, aquela ponte foi feita para também os namplenses, os tetenses, os turistas de Deben, os maçuazi, ou seja, aquela ponte foi feita para a economia do país. E temos que ver isto assim. Se quiséssemos uma ponte para os catepenses, temos que falar com o David Simão, que é ele que tem que colocar uma ponte para Catembe e Maputo. Aquela ponte é nacional,
aquela ponte configura a materialização prática da construção de uma estrada nacional número 1. E mais, o sonho não para por ali. Haverá mais outras coisas. Por exemplo, temos a necessidade de construir a estrada de ferro, por exemplo, Maputo, e também viabilizar a dita estrada nacional número 0, que é o mar. Mais importante que isso, só para fechar, é que o que aconteceu com esta ponte também enquadra-se no sonho africano de ligar Cabo a Cairo por estrada. E nós já colocamos, já fizemos a nossa parte, porque a nossa estrada de Maputo já está feita. Okay? Então, como está a perceber, essa ponte não é uma coisa qualquer, marca um passo e uma realização fundamental, até para a própria história de África. Então, é preciso abstrairmos um pouco, à medida também que nós... eu costumo dizer uma coisa muito certa: viver perto do cemitério não significa que vai morrer cedo. E nem todos aqueles que vivem perto do cemitério têm o desconto ou o terreno já perto do cemitério por beneficiar-se. Então, vamos ver as coisas como mesmo um bem de todos. Muito bem, Sidum, esta importante infraestrutura que vai facilitar a travessia de bens e pessoas, há que dar mérito ao estadista moçambicano, ou nem por isso? Eu creio que não se pode negar esse mérito ou a visão que esteve por detrás da construção da ponte, e repito mais uma vez que aqui a questão, se calhar, não é discutir o ônus da dívida ou toda a discussão que esteve à volta da construção da ponte. A ponte é uma estrutura que é importante, que ela tem uma validade, e se calhar aqui mais do que querer diabolizar ou dar grandes méritos. Bom, primeiro era a obrigação do estadista criar essas condições, até porque ele teve um mandato que lhe obrigava a servir o povo. Então, não há dúvidas, mas é preciso reconhecer que foi uma visão e também um pouco de coragem do presidente Guebuza em continuar com este projeto, mesmo quando houve muitas vozes contra a ponte. Mas duas coisas são aqui relevantes: é a obrigação do presidente da República, dentro do seu mandato, de fazer este exercício, mas também ele teve uma visão que é preciso reconhecer. Vamos ter uma ponte, mas também temos que reconhecer que eventualmente teremos que fazer sobre as pessoas que vivem na cadeia, que eventualmente deslocam-se todos os dias para Maputo e que precisam efetivamente de beneficiar-se da ponte, tendo uma taxa bonificada. Concordo com o Egídio Vaz quando diz que a ponte também não serve só às pessoas de Catembe, é verdade, e as pessoas que eventualmente quiserem ir à Ponta de Ouro não podem ser entendidas como pessoas incapazes. Se essas pessoas podem chegar à Ponta de Ouro para ir passar um fim de semana, efetivamente vão ser capazes de pagar a ponte para chegar lá. Então eu creio que isto primeiro, não ignorar as reclamações das pessoas à volta deste assunto, tomar este assunto com alguma seriedade, e aquilo que for possível fazer dentro deste quadro de gestão da ponte e também das expectativas da população, que seja feito, para não termos muita discussão à volta de uma infraestrutura que quase todos nós, apesar de tudo, reconhecemos que ela é relevante e importante. Esta infraestrutura, assim, é muito relevante e importante. Mesmo a questão que eu colocava para Edna Sidum, há que dar mérito ao estadista moçambicano. Não, eu não sei se dá mérito a alguém por cumprir a sua obrigação. Não, eu penso que se não tivesse cumprido, porque afinal de contas a Assembleia da República aprova um plano de governação e o seu orçamento, não é? O que significa que vem, ao ser aprovado a nível da Assembleia da República, esta ação, o país no seu todo assume como do país, porque caso contrário seria uma ação individual do presidente Guebuza que pudesse tirar do bolso dele para fazer. Não é este caso. Tanto como a dívida da própria ponte foi uma dívida assumida para todos nós moçambicanos. Então, o mais lógico seria dizer que os moçambicanos estão de parabéns por ter assumido esta iniciativa e assegurar que dos seus bolsos vai sair para pagar e concretizá-la. Então, segundo é que eu penso que é preciso também recordar que para além desta ponte há uma outra entrada para Catembe, não é, que é a entrada de Boane. Então existe. Provavelmente as pessoas não vão passar a ir para a Ponta de Ouro hoje que tem a ponte, sempre foram. Então significa que existe um local. No meu entender, discutirmos a questão da ponte é
eu, na qualidade de deputado, é pegar aquilo que é o sentimento de quem eu represento a nível da Assembleia da República, que é o povo. Se o povo entende que está um bocadinho tocado com o valor acrescido ou não da ponte, provavelmente nós podemos fazer um comparativo com os outros países. Dizer, bom, o moçambicano, se estiver na África do Sul, o valor de 160 convertido em randes, iria pagar ou não? A passar uma portagem. Quer dizer, a gente diz que não, vai pagar, porque paga. Então, o 160 provavelmente pode não ser o custo elevado da ponte, tendo em conta que só pela estrada tens momento de 180 km. Mas o que nós devemos questionar para nós é o seguinte: o que faz com que o moçambicano se sente retraído com o custo atual da ponte é a situação da ponte só ou a situação atual do país? Então, eu penso que aí começamos a debater. Então, e não deixar de dizer que a questão do pressário único de qualquer infraestrutura sofre algumas moratórias. Olha, nós vamos pagar X, mas depois vai ser tanto, depois vai ser tanto. E olhando para a própria ponte, é muito moderna, mas existem dois pontos que seriam tão importantes. A questão da ciclovia na própria ponte seria importante. Quer dizer, hoje em dia, nós temos uma ponte que, pela forma de sua construção, não permite que ninguém passe nela. Pessoalmente, posso estar errado, entendo que esta é uma decisão tomada por questões de segurança pessoal. Eu penso assim, que o engenheiro pensou, bom, vamos imaginar que a gente começa a ter acidentes a nível da ponte, tendo pessoas a passar. Mas não seria mau se tivesse uma ciclovia de lado. Quer dizer, há pessoas que usam motorizada, usam uma bicicleta, podem ter nas faixas uma passadeira para poderem passar. Eu penso assim. E outro ponto é que, quando nós falamos de colocação de portagens, nós temos aquela ponte que são 3,5 km, por aí, não é? Nós estamos a falar de colocação de portagens. E estamos a falar também de colocação de portagens até a Ponta do Ouro. Não é? Então, seria tão importante que na altura do estudo nosso, ou aquilo que é trazido para o público, que ficasse claro quanto é que vai se pagar na ponte. Porque eu penso que o maior problema aqui, ou descontentamento, é o que eu vou pagar na ponte, não o que eu vou pagar pela estrada toda que inclui a ponte. Então, nós ainda estamos neste dilema, porque se eu quero atravessar até ali, para Catembe, eu posso não estar preocupado em pagar o valor que me cobrem, se for justo. Mas, como dizia um dos colegas, se eu vou à Ponta do Ouro, eu sei que esta estrada nova de 180 km facilitou, em termos da sua reconstrução, essas coisas todas, e que tem que haver um retorno de capital para quem a construiu. E se o Estado, na verdade, endividou-se, tem que haver um retorno de capital para que se possa pagar. Este é o pensamento lógico. Mas agora, é importante que fique claro, na ponte, esses 3,5 km, o que é que eu pago? E depois, a outra questão é, ok, eu tenho a ponte ali, e eu sou, a minha avó de Catembe, não consegue pagar todos os dias essa ponte, ou não tem um sobrinho para lhe colocar na viatura traseira para aqui, mas também não pode vir a pé. Então fica-se mais complicado, porque se pudesse vir a pé, a senhora metia-se na ponte, atravessava, vinha trabalhar, no final do dia regressava. O que quer dizer que esta ponte, para o cidadão menos que não tem viatura ou com menos capacidade de recurso monetário, não alterou a questão do ferrobote. Não melhorou nada a questão do ferrobote. Então, acredito eu que com as críticas que estão a ser feitas e também a nova aproximação, que mesmo a nível do Parlamento pretende-se fazer em relação a isto, provavelmente podemos olhar para as próximas aberturas. Mas, em ponto de vista de infraestrutura importante para o país, ela é importante para o país. Muito bem, muito obrigado, assim. Deixa eu comentar a última sentença, segundo a qual o deputado Yacine afirma que, do ponto de vista para os mais carenciados, a ponte não melhorou nada. Eu julgo que pode ter melhorado, porque aqui está-se a ocultar um detalhe, é que por aquela ponte não passarão apenas viaturas particulares, passarão também transportes coletivos e semi-coletivos. Portanto, não podemos especular que o transporte coletivo, semi-coletivo, que passará para aquela ponte será relativamente caro e excepcionalmente caro comparado com as tarifas de malha. O que eu sei é que a fórmula para o cálculo
de tarifas de transportes coletivos e semi-coletivos por quilómetro não foi alterada. E, portanto, para ser mesmo racional, eu julgo que se são 3 quilómetros que se paga 7 meticais daqui para Benfica, ok, vai ser a mesma fórmula aplicável e, por causa disso, muito mais barata comparando e segura comparando, por exemplo, com o ferryboat. O ferryboat com todas as consequências possíveis. Por exemplo, o ferryboat tinha um horário e isso, de alguma maneira, limitava, por exemplo, os negócios aqueles que poderiam estar do lado de lá e do lado de cá. Pequenos detalhes, mas que com alguma relevância concreta. Para mim, se aquela vovó que era capaz de andar a pé de Catembe a Maputo sem a ponte, então pode continuar a andar a pé. Mas se a ponte, se ela ia no ferryboat, então eu acho que o preço continua mais ou menos ao mesmo nível ou mesmo um pouco mais abaixo. 2, uma coisa muito interessante, eu vi, todos nós podemos ver, mesmo agora se formos para lá para baixo, vamos ver uma fila interminável de viaturas que estão parqueadas para entrar no ferry. Uma coisa que por cada viatura são 400 meticais. E a travessia para o outro lado são 160 meticais para classe 1 e outros meticais para... Então, eu julgo que de uma ou outra maneira, em termos objetivos, sem precisarmos mesmo de ir aos detalhes que eu gosto e aprecio bastante do deputado Yassine, porque levantam outros elementos muito importantes para a discussão, eu julgo que num primeiro relance, julgo que não ser muito, não necessariamente importante, mas não julgar oportuno, esse é o meu termo, de irmos para esses particularismos, sob o risco de, por exemplo, combustibilizarmos mais a especulação, a ansiedade, a insegurança e outras formas desagradáveis do estado do espírito. Muito bem, vamos neste momento observar uma breve pausa, voltamos ainda para o programa Grande Fórum na segunda parte para trazer os outros temas que marcaram a atualidade esta semana. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir, até já.